a gente tem... Atenção, canais parceiros do IDEAC para o top de 5 segundos. Né, comprando na nossa livraria também, certo? E também nós temos arrecadação de itens de cesta básica para montar as nossas cestas, que a Diretoria de Assistência Social atende cerca de nós, né? E é importante, cada um dando um pouquinho, a gente consegue melhorar a qualidade dessas cestas. Então, sem mais delongas, pedir para Antônio fazer a leitura, para depois a gente fazer a nossa prece. Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui. A leitura do dia é do livro Vigiai e Orai. O título é Rasga a Lista. Preocupa-te cotidianamente com o bem dos semelhantes. Esquece-te das tuas dores e nas tuas mágoas. Rasga a tua lista de queixas e enumera os benefícios que tens recebido. Quem se lamenta em excesso, seja qual for a natureza da ânsia, que exterioriza em palavras, não tem razão. Não desperdices energias, reprisando assuntos que precisam ser esquecidos. A prova que não se supera é dor repercutindo indefinidamente na alma. Não te deixes alcançar pela ingratidão daqueles aos quais estendestes as mãos. Quantos te ignoram as necessidades, não sabem o que os aguarda nas lutas que não poupam ninguém. Compadece-te dos maledicentes e dos injustos. Eles não sabem que tudo o que disserem ou fizerem contra ti é sentença que lavraram contra a si mesmo. Vamos então fazer a nossa prece, depois dessa mensagem tão linda. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos que já foram preparados aqui com a ambientação e com essa leitura inicial. Vamos pedir a Jesus, o nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, que inspire os nossos protetores, os espíritos que cuidam da Casa de Caridade Maria Franque, para que todas as pessoas que aqui adentraram tenham aquilo que desejam, aquilo que precisam, atendidos pela espiritualidade. Que as pessoas aqui presentes encontrem o conforto, o consolo necessário para seguir na batalha diária. Cada dia um pedacinho, cada dia um passo, rumo à nossa evolução. E que nós possamos, Senhor, nessa noite de hoje, aprendermos o que for dito pela nossa companheira Aline, que esse ensinamento, ele seja gravado na nossa alma, no nosso espírito, para que nós possamos colocar em prática o Evangelho que é exemplo, o Evangelho que é ação. Que nós possamos sair dessa noite um pouquinho melhor do que chegamos, e que possamos multiplicar a sua luz, Senhor, os seus ensinamentos e a sua bondade, acima de tudo. Fica conosco, Senhor, abençoa cada um de nós aqui presente, extensivos aos seus lares, e aos nossos companheiros que não puderam estar conosco na noite de hoje, que eles recebam também a nossa vibração de amor. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Vamos ouvir a Aline, que certamente tem uma mensagem
interessante, as mulheres e Jesus, um tema instigante, importante, fechando o mês das mulheres, que a nossa querida Flávia teve o carinho de organizar. Cada dia do mês, não sei se vocês repararam, mas cada dia do mês de março a palestra foi ministrada por uma mulher da nossa casa ou relativa à nossa casa. Então, Aline, seja mais uma vez muito bem-vinda e que Jesus te ilumine, que você tenha boas inspirações. Boa noite, amigos queridos. É sempre uma imensa satisfação estar aqui com vocês. E, de antemão, né, assim como a nossa companheira falou, eu gostaria de agradecer a diretoria da Casa de Maria Frank, na pessoa da nossa companheira Flávia Borges, por ter tido essa sensibilidade de, no mês de março, né, termos expositoras exclusivamente mulheres, né? Não que não seja uma prática da nossa casa termos mulheres, né, fazendo as exposições, mas no mês de março, isso se torna muito mais significativo para a gente, né, traz muito mais visibilidade. Vocês estão me ouvindo bem? Traz muito mais visibilidade porque é um mês marcante. Um mês que nos traz uma data também muito significativa. Porque foi uma data que foi conquistada através de lutas, através de manifestações sociais, né, onde as mulheres, em busca de igualdade de condições, de melhores condições de trabalho, as ruas, buscar esse direito, lá desde o final do século XIX, né, com várias manifestações na Europa, nos Estados Unidos, e isso se estendeu durante metade do século XX, nos primeiros 50 anos, e a gente sabe que até hoje as lutas continuam, né, em busca de direitos, de igualdade, de respeito nas relações, de respeito em condições de trabalho digna, de igualdade salarial, dentre tantas outras questões que sabemos que ainda necessitamos tanto, né? E lá em 1945, então, pela primeira vez, a ONU assina um tratado de igualdade entre homens e mulheres. Mas que a gente sabe que não foi suficiente, né? Tantas outras convenções se instalaram daí por diante, né? Justamente para debater, para discutir a questão da mulher. Em 1975, ontem, né, há 50 anos atrás, então, a ONU instituiu o Dia Internacional da Mulher, diante dessas lutas, né, dessas manifestações que ocorreram ao longo, né, desde do final do século XIX até então. Em 1995, há 30 anos atrás, houve uma outra conferência em que 189 países assinaram uma declaração para que pudesse tratar de questões essenciais voltadas, as mais críticas, vamos dizer assim, para a questão da mulher, né? Questão da violência, né? da paz, da necessidade da paz, da violência nas relações. E essa declaração, esse tratado, foi justamente para que esses países membros, esses 189 países, pudessem criar legislações, criar políticas públicas e, em regime de cooperação, pudesse fazer acontecer tudo aquilo que eles listaram naquela declaração. Quer dizer, então a gente vê que há 30 anos atrás, há 50 anos atrás, e ainda hoje, quer dizer, tudo muito recente para a história da humanidade, a gente vê esse olhar voltado para essa preocupação, né, da valorização da mulher, do respeito, da condição de dignidade diante da sociedade. Mas muitas pessoas podem falar assim, mas todo dia é dia da mulher, né? Tem gente que quer minimizar a situação. Que bom seria que todo dia fosse dia de respeito, que a gente sabe que a cada 7 horas uma mulher é morta simplesmente pela condição de ser mulher.
dentre tantas outras questões, se a gente começar a falar que agora a gente vai ficar a noite inteira só nisso, não é o nosso objetivo, né? Mas a gente precisa contextualizar para a gente entender a grandeza, ainda mais, de Jesus no trato e na relação com as mulheres. Tá, então, em função disso, que bom seria que todos os dias fosse de fato, né, que todo esse respeito, esse cuidado, esse carinho houvesse, mas a ONU, anualmente, para o mês de março, ele institui temas, justamente para não deixar morrer, para que possa haver reflexão, possa haver o debate, possa haver, né, essa manifestação no sentido de estar discutindo as questões das mulheres. Por exemplo, esse ano, o tema, que às vezes a gente nem sabe, Dia Internacional da Mulher, mas a gente nem sabe que por detrás disso tem tema, tem debate, tem discussões, né, voltada para a questão da mulher. O tema de 2025, Dia Internacional da Mulher de 2025, para todas as mulheres e meninas, direitos, igualdade e empoderamento. Então, traz, né, essas pautas, essas discussões, para que todos possam não esquecer que ainda necessitamos dessas discussões, desses questionamentos, porque ainda sabemos que a nossa sociedade, com trato com as mulheres, ainda não vai bem, né? Então, em comemoração aos 30 anos daquela declaração dos 189 países membros que assinaram, né, com as áreas críticas em relação à mulher, deputadas brasileiras foram, né, nessa convenção na ONU e nos disseram o seguinte: a nossa maior preocupação é que esses avanços de Pequim, porque aí políticas públicas foram instauradas nesses países e há esse regime de cooperação, né, de discussão, de vigilância, né, dessa proteção à mulher, permaneçam e que a gente não tenha nenhum tipo de retrocesso. E isso tudo depende principalmente da representação feminina. E isso que a Secretaria da Mulher vem buscando. Que essa representação seja cada vez mais forte, duradoura e capaz de fazer com que a legislação efetivamente transforme a vida das mulheres. Isso foi a deputada Laura Carneiro que nos falou. Mas a gente vê que muitos retrocessos ainda acontecem. Essa semana, eu estava lendo que, num país vizinho nosso aqui, né, simplesmente o presidente congelou tudo que se diz respeito à Secretaria da Mulher, Diversidade e Gênero, cortou verba destinada à questão da violência contra a mulher, né. Eu vi, antes de ontem, um deputado federal brasileiro dizendo que ele vai criar um projeto de lei para acabar com essa história de cotas de mulher na política, porque isso é um absurdo, um retrocesso. Infelizmente, ainda necessitamos. Que bom seria que não necessitássemos de cotas, né? Quer dizer, então, por que é importante essa discussão, por exemplo, da temática desse ano para o empoderamento das mulheres? Para que todas as mulheres e meninas compreendam que elas podem ocupar todos os espaços, né? Porque sem uma representação em determinados ambientes de poder, com voz feminina, muitas questões de direito, de garantia de direitos e defesa de direitos também se passarão em branco. Porque, como diz o ditado, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, não é? Então, essa necessidade de estarmos sempre discutindo, estarmos sempre empoderando, de fato, né, mulheres e meninas para essa compreensão, que podemos ocupar todos os espaços, né? Só a título de curiosidade, em 134 anos de existência do Supremo Tribunal Federal, 134 anos de história, já passaram por lá 171 ministros. Apenas 3 mulheres ocuparam cadeiras de ministras do STF, né? Sendo que a primeira foi no ano 2000. E hoje só temos uma, porque elas já aposentaram as outras, né? No Senado Federal, de 81 senadores, nós só temos 15 senadoras, sendo que eleitas foram 11, e 4 entraram na vaga de suplente, porque saíram senadores para ser
ministro de Estado. Na Câmara Federal, nós temos 91 deputadas de 113 deputados. Quer dizer, a representatividade ainda é muito baixa, né? Sendo que isso aqui já aumentou em mais de 50% em relação a 4 mandatos atrás. Na Assembleia Legislativa do Estado, nós temos 16 deputadas num universo de 70 deputados. E na Câmara Municipal do nosso município, que não podemos, né, pensar no macro sem pensar na nossa realidade, nós temos apenas uma vereadora dentre os 25 vereadores. E só a título de curiosidade também, sabemos que o nosso município vai completar 190 anos depois de amanhã, né? Nesse tempo todo de existência da Câmara Municipal, nós tivemos apenas 15 mulheres que ocuparam cadeiras na Câmara Municipal. Apesar de termos uma história, né, do nosso município, que sabemos que mulheres no passado, né, fizeram revolução em busca, né, de determinadas situações, mas ainda estamos muito aquém. E outro dado, dos 370 mil eleitores do nosso município, 54% é mulher. Então, algo de errado não está certo, né? De nós só termos como representante apenas uma vereadora. Então, são questões que nos cabe refletir. Tá, mas o que tudo isso tem a ver com o nosso assunto de hoje? Aí a gente vai pensar assim, bem, lá no começo da humanidade, a gente conheceu uma história, uma historinha aí, né, de que a partir de então foi criado um padrão, um modelo de mulher. Da nossa conhecida, né, Eva. Porque sabemos que o papel da mulher e a figura, a representatividade, o padrão, surgiu a partir de alguma coisa. Porque tudo é construção cultural e social, né? Então, a nossa velha companheira, Eva, né, foi meio que um padrão, um modelo da representatividade de mulher para a história da humanidade. E como que foi a visão que nos foi passada de Eva? Primeiro que Eva é um personagem secundário, que primeiro criou-se Adão, tirou a costelinha de Adão, pegou o barro, moldou e fez Eva, né? Totalmente coadjuvante, certo? Concordam comigo, né? Foi o segundo ser da criação, não foi o primeiro. Uma outra situação, ela foi criada para ajudar, porque o jardim era muito grande, coitadinho de Adão, precisava de alguém, um ajudante, uma companheira lá para estar dando uma mãozinha a ele na administração do paraíso. Uma outra característica, Eva desobediente, porque Deus falou, olha, você tem tudo ao seu dispor aí, mas dessa árvore aqui, nós não vamos entrar na questão de Adão e Eva. Isso aí é conversa para outros 500, né? Dessa árvore aqui você não pode botar a mão. Aí chega uma serpente. Oi, Evinha, e aí? Evinha vai lá, desobedece, influenciável, desobediente, e além de tudo, leva o homem à desgraça. Porque ela falou assim, não, Adão, vamos lá, deixa de ser bobo, vamos comer e tal. E responsável pela desgraça de toda a humanidade, né? Porque foi expulso do paraíso, aí surgiu a dor, todos os males do mundo surgiu a partir de quem? Da pequena Eva, né? Então, esse é o padrão, esse é o modelo, é o protótipo de mulher a partir de então. Tá. Jesus e as mulheres. Então, nós temos que agora nos situar de como que era a situação da mulher, como que era a condição, o valor da mulher na sociedade judaica nos tempos de Jesus. O papel do homem e da mulher, totalmente distinto, totalmente diferente, né? O homem com todos os seus privilégios e a mulher, não muito diferente de hoje, né? Com todos
os ônus, e o homem sempre com o bônus. Então, vamos lá. Na época de Jesus, a mulher entre os judeus era não mais que um objeto pertencente ao marido, como seus servidores, suas edificações e demais posses legais. Tanto é que lá no mandamento diz o quê? Não cobiçais as coisas alheias. Nas coisas alheias tinha o quê? A mulher do próximo, a casa do próximo e os animais do próximo. Então, a mulher está no mesmo pacote das coisas, né? Dos bens. Um objeto, né? Ela devia ao esposo total lealdade, mas, por princípio, era considerada como naturalmente infiel. Olha o protótipo lá, modelo, né? Infiel, desvirtuada e falsa. Por esta razão, sua palavra diante de um juiz não tinha praticamente valor algum. Uma mulher envolta em laços conjugais não podia jamais ser contemplada por outro homem ou por ele ser abordada, mesmo que fosse para uma simples saudação. Vamos guardar essa informação. Né? Não poderia ser nem por uma simples saudação, um homem não poderia chegar próximo à mulher. Até na esfera espiritual, a mulher é considerada desigual, e para ela estava reservado um local à parte no templo, assim como era obrigada a caminhar na rua diante dos homens. E não muito distante, né? Até um tempo atrás aí, ainda, né, no século, acho que agora no 21, não, mas no século 20 ainda, que nós somos do século passado, ainda existia área reservada para homem e área reservada para mulher, né? Nas igrejas, em determinados grupos espíritas, né? Em várias instituições havia essa distinção, né? Tá. A mulher era desvalorizada, tratada quase sempre como mercadoria de troca pelos pais e criada unicamente para conseguir um casamento e cuidar das tarefas domésticas. Para a família judaica, o nascimento de um homem, um varão, era motivo de alegria. E os próprios homens rezavam, agradecendo a Deus a sua masculinidade, e diziam: bendito seja tu, eterno Deus do céu, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Era bênção matinal. Bendito seja tu, Deus do universo, que me fizeste homem e não me fizeste mulher. Porque era uma maldição ser uma mulher, né? A vida da mulher não era nem um pouco agradável, nem um pouco fácil, né? Legalmente era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições civis e penais imagináveis, sujeito mesmo até a pena capital. Nos momentos de refeição, a mulher era isolada, pois ela não podia se alimentar ao lado dos homens. Assim, ela permanecia de pé, pronta para ajudar o marido a qualquer instante. Então, os presentes de Deus estavam lá comendo e ela ficava lá quietinha, atrás, né? Assim que alguém necessitasse de alguma coisa, ela ia prontamente servir, né? Porque essa era a função dela, servidora, né? As mulheres normalmente viviam reclusas em suas residências e as janelas quase sempre eram construídas com grades, para que elas não pudessem ter seus rostos vislumbrados pelos passantes nas ruas, e se um homem tentasse se dirigir a uma mulher, cometia um pecado muito sério. O que é o pecado? É contrariar a lei, né? É fazer aquilo que a lei não permite. Então, seria um pecado. Então, a gente vê aí, resta demonstrado para a gente, que a situação, né, a fragilidade da mulher na sociedade judaica nos tempos de Jesus era muito grande, né? Não era fácil a vida da mulher naqueles tempos. Por quê? Porque a sociedade era totalmente androcêntrica, ou seja, o homem como centro, né? O machismo altamente excludente. E as mulheres sempre sendo associadas, né, a uma figura masculina. Tanto é que em algumas passagens a gente vê assim, fulana, irmã de fulano, não sei quem, de fulano, né? E até hoje, às vezes, a gente ouve alguém falar assim, fulana, de fulano, né? Como ainda a gente traz esses resquícios do passado, né? Você é fulana de si mesma, você não é fulana de fulano, né? Sempre tem que associar a um nome masculino, né? O pai, o irmão, ou algum parente. Não é mesmo?
Tem gente rindo aí, mas é porque eu espero que estejam concordando, né? Então, a gente via que o papel da mulher, naqueles tempos, sem protagonismo algum. Sempre com a figura coadjuvante, igual a nossa colega. Quem? Eva, né? Então, diante desse cenário, vem a figura agora de Jesus, para quê? Para fazer uma revolução, para quebrar padrões culturais, para ousar no trato com as mulheres, né? Como a gente sabe, ele, como governador espiritual da terra, ele viu que o negócio não estava legal. A forma como encaminhava em vários setores a humanidade não estava bem. Então, ele precisava reformular várias questões. E 2000 e alguns anos depois, a gente continua com muitas condutas de antes do período em que ele aqui veio nos ensinar, né? E parece que não serviu muito, né, para educar esses espíritos que ontem estavam e hoje ainda estão, que somos nós, né? Não sabemos que estávamos naquelas paragens naquela época. Então, a gente sabe que ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento a uma lei de amor, né? Ele veio justamente para resgatar a dignidade, não só da mulher, né, mas de todos aqueles que eram invisibilizados, né? Os pobres, os humildes, os doentes, né? Porque ele veio para os doentes, né? Ele veio para os rejeitados, né? E veio justamente dignificar, incluir os discriminados. Quando a gente viu lá atrás que uma das questões que a mulher não poderia conversar com o homem, né? Um homem não poderia nem saudar uma mulher na rua, aí a gente vê, logo a seguir aqui, essa imagem, né? Em que Jesus, diante do poço onde se encontrava, né, a mulher samaritana, ele não só parou e conversou com ela, mas como conversou, inclusive, sobre questões espirituais, onde mulher não poderia adentrar a esse quesito de questões espirituais. Tanto é que nos templos elas ficavam até à parte. E, inclusive, a gente pode consultar lá, né, em João, capítulo 4, versículo de 4 a 26, que ele não só conversou, mas como ele disse a ela que ele era o Messias. Fato que ele não confirmava para ninguém, né? Então, nessa passagem, nesse diálogo com a mulher samaritana, numa época em que era proibido esse diálogo, essa proximidade de homem, né, e uma mulher, ainda mais no local público, ele ainda tinha uma outra questão de grande relevância. Ele, judeu, e ela samaritana. Eram questões totalmente separadas, né? Os judeus e os samaritanos não podiam interagir em função, desde lá das divisão lá das tribos, né? Em que, por questões de entendimento religioso, cada um foi para o seu lado, né? Então, ele quebra um outro padrão. Para quê? Para nos ensinar que não devemos ser preconceituosos, que devemos tratar todos com igualdade, né? E aí a gente lembra o que a doutrina do Espírito nos diz: reconcilia-te com o seu companheiro enquanto caminha com ele, né? Um outro exemplo, porque momentos de reconciliação, de entendimento entre opostos, judeus e samaritanos, né? Então, diante de todas essas possibilidades, né, de exemplificação de Jesus, ele vem sempre nos trazer uma mensagem, né, de amai os inimigos. Não eram inimigos? Eram considerados inimigos? Amai os inimigos, reconcilia-te com ele, né? Uma outra imagem também, né, da mulher adúltera. Jesus estava lá, de repente vem um cidadão arrastando a mulher porque foi pega em adultério. Aí vem questionar Jesus: e aí, foi pega em adultério, vamos fazer o quê? Né? Aí Jesus fala: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então, o que Jesus nos traz de ensinamento, de educação para o nosso espírito? Que ele compreende e acolhe a fragilidade moral dessa criatura, assim como acolhe todas as nossas fragilidades. Ele não estava ali para julgar, né? E quando todo mundo foi indo embora, porque todo mundo ali, ainda bem que teve a autocrítica, né? Reflexão. Todo mundo sabe que alguém ali também, todos ali tinham suas questões, né? Ele vai e fala com ela: ó, vai, não peques mais.
E compreenda que você foi contra a lei, né? Foi o que era instituído, e não faça novamente. Então, ele mostra ali o quê? A compaixão, a empatia, coisas que nós ainda precisamos muito desenvolver nas nossas relações. Não é mesmo? Essa outra imagem da mulher hemorroísta, né? Uma mulher considerada impura. Uma mulher considerada, né, imunda, que assim como os leprosos deveriam ficar excluídas, não poderiam estar ali, ainda mais tendo a petulância de tocar as vestes de Jesus, né? E ele, naquele momento, ele sente que algo aconteceu, e quando ele procura saber o que aconteceu, né, vê a criatura ali, naquela situação, e o que Jesus nos ensina, né, com essa passagem, né? O respeito, o amor, né, a fraternidade e a misericórdia, mais uma vez, acolhe aquela dor daquele indivíduo que está ali suplicando. Porque o que ele compreendia? Não é um impuro tocando um puro, não transforma o puro em impuro, né? Mas à medida que aquele impuro busca a pureza de coração aberto, é isso que importa. Sem preconceitos. É impura, me botou a mão em mim, vai me macular, vou ficar sujinho também. Se justamente ele veio para quê? Com o objetivo de curar o doente. Né? Doente não só do corpo físico, mas principalmente da alma. Né? Então, como governador espiritual da terra, mais uma vez eu repito, né, ele conhece as nossas fragilidades. Conhece todas as nossas dificuldades, o quanto a gente tem ainda para vencer as nossas questões morais. Não é excluindo, né? Depois vem a questão da pecadora. Vocês veem que até agora as mulheres não têm nem nome. Né? É a pecadora, a hemorroíça, é a samaritana. Não é nominada as mulheres. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos por homens para homens. Então, mais uma vez, papel de coadjuvante. Para que dar nome a essas criaturas? Mulher, simplesmente, né? E vai lá, Jesus chega na casa dela, né? E a mulher pecadora, que era contrária à lei, que fazia tudo de errado. Aí ela não tinha lá todos os requisitos que se fazia, que se tinha que ter para receber alguém, né? Aí eu falei assim, Jesus, se você é quem você é, você sabe muito bem de que se trata essa criatura, né? Não tem nem uma água para lavar seus pés, não tem unguento, não tem isso, não tem aquilo. Aí Jesus reconhece, ela não lavou com água, mas ela lavou com lágrimas. Ela secou com os cabelos, né? Mostra o quanto ela estava ali disposta e aberta e reconhecendo as suas fragilidades com intuito, com desejo de modificação. Então, mais uma vez, ele não está querendo saber o que a sociedade pensa em relação àquela criatura. Ele está ali justamente para acolher, né? Para reconhecer que aquele que deseja, de fato, né, buscar fazer a sua transformação íntima, é isso que importa. Não são as convenções sociais que importam. E Maria Madalena, ou Maria de Magdala, que é um personagem, né, polêmico. A pecadora, né, a prostituta, e dentre tantas outras agressões que a gente vê dirigido a ela, mas que, na realidade, talvez não seja bem assim. O Papa Gregório Magno, 591 depois de Cristo, em uma homilia, ele identifica Maria de Magdala como pecadora. Mas a gente sabe que pecadora é aquela que contraria a lei. E a gente viu que era lei, era costume, que mulheres não poderiam nem sequer cumprimentar um homem. Ela simplesmente larga a família e vai seguir um homem que ela nem conhecia porque ela ficou encantada pelo que ele falava.
É pecador ou não é? Para o entendimento da época. Mas possibilidades podem tentar justificar o que o Papa Gregório assim o intitulou. Por quê? Porque a área onde ela morava, lá em Magdala, era uma área comercial e, consequentemente, de grande número de prostituição, de libertinagem, né? Assim como a gente sabe, nas áreas de Porto, no Brasil e etc. Né? E naquela época, mais ainda. E ela sendo daquela região, supõe-se que, ainda mais com uma conduta dessa, larga a família, vai seguir um homem, né, nem sabe quem é. Sem contar que a parte que fala dela, que inclusive ela é a mais citada, ela é citada 12 vezes nos evangelhos, vem logo após a pecadora. Então, pode ser também que tenha se colocado ela no mesmo entendimento. Fala da pecadora cá e em seguida fala Maria de Magdala, como se aquela que não tivesse sido nominada fosse essa que foi nominada agora. Então, a gente sabe que o evangelho de Maria Madalena, que foi descoberto muito tempo depois, que não foi recepcionado pela igreja, né, traz informações da grande proximidade de Jesus com ela, inclusive que ela era uma grande confidente. Ele tratava de assuntos, de questões relevantes com ela, e o que gerava ciúminho nos demais companheiros que o seguiam. Então, se nós dissemos que os evangelhos foram escritos por homens para homens, é muito melhor, né, por questão de ego, invisibilizar, colocar de lado essa criatura, né, uma vez que se sentiram preteridos, né, do que dar a ela um protagonismo. Sabemos também que não merece protagonismo, né, que Eva lá foi coadjuvante, então todas as demais, né, seguem esse padrão. Prova disso que para quem Jesus aparece após a crucificação? Não é? Para ela. Por que não apareceu para os camaradas dele lá, se ela era tão pecadora, né? É um ser de baixa qualidade, vamos dizer assim. Então, essa postura, né, de Jesus, muito ousada para a época, e que não nos surpreende em nada, porque sabemos da grandeza dele, né, contraria todo o entendimento das relações de homens e mulheres naquela época. Então, o quanto nós ainda temos que aprender e praticar dos ensinamentos do Cristo de 2000 anos atrás. O quanto a humanidade ainda está lagarta, rastejando a barriguinha pelos solos, o quanto ainda precisamos para nos transformar em borboleta e compreender o entendimento, né, da mensagem que Jesus nos trouxe, né? Dessa compreensão, que não devemos fazer distinção por questões de gênero, porque espírito não tem gênero. Ora ocupamos um corpo, ora ocupamos outro, de acordo com as necessidades de encarnação de cada um. E por que fazer distinção? Por que fazer tratamento diferenciado? Não é? E que o quanto ainda nós precisamos avançar em questão das nossas relações, né? O quanto a humanidade ainda precisa progredir. Porque não sei se vocês observaram, no item, no tema da ONU do ano passado, invista nas mulheres e acelere o progresso. Quer dizer, todos nós estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para progredir. Não é isso nosso objetivo? O objetivo, os espíritos foram criados simples e ignorantes com objetivo. A meta qual é? Chegarmos à perfeição, né? E por quê? Que a uns é dada a oportunidade de crescer, de evoluir, né? E a outros não. Porque as oportunidades não só, né, todas as oportunidades, seja no mercado de trabalho, seja oportunidades, seja qual for, está oportunizando o crescimento do outro, né? O entendimento, a evolução, não só a nível intelectual, em todos os níveis. Então, por que privar uns e em detrimento de outros? Né? Então, o quanto ainda nós temos a aprender
a compreender a grandeza que foi, né, que é Jesus, e o que é também a doutrina espírita, que nos traz, né, maiores esclarecimentos ainda. Eu gostaria, mas não vai dar tempo, né? Quem tiver a oportunidade, leiam o capítulo 22 do livro Boa Nova, que é muito poético, ele é lindo, é emocionante, a forma como Jesus fala em relação às mulheres, né? Como eu gostaria, mas não vai dar tempo. Então, quem tiver a oportunidade, leia o capítulo 22, porque é balsamizante, mais uma vez, reforçando o quanto Jesus nos traz de ensinamento, e nós ainda estamos, né, num mês em que os olhos ainda estão voltados, ou deveriam estar voltados, todos os meses deveriam estar voltados, né, para a questão da mulher na sociedade. E isso ninguém está querendo aqui sobrepor mulher a homem, apenas queremos igualdade de condições, né, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades, que é o que elas começaram lutando lá no final do século XIX, né? Melhores condições de trabalho, porque as jornadas de trabalho eram de 16 horas, 6 dias por semana, crianças trabalhando nas fábricas, junto com elas em condições totalmente insalubres, né? E hoje a gente ainda vê condições, a mulher com tripla jornada, só não tem 4 porque não tem condição, né? Trabalha de manhã, trabalha à tarde, e à noite ainda chega em casa, ainda vai cuidar de marido, filho, né? E às vezes o maridinho está o quê? Sentadinho com a perninha cruzada, assistindo TV ou no celular, né? Então, quantas coisas a gente precisa estar desconstruindo, assim como Jesus ousou e veio desconstruir padrões culturais de uma época muito mais grosseira, convenhamos, em termos de moralidade e entendimento do que nós. Quero acreditar que de 2000 anos para cá a gente tenha diminuído um pouco, né, a brutalidade de entendimento do que naqueles tempos, né? Então, é isso, não devemos ter antagonismos, estamos todo mundo aqui no mesmo barco, todo mundo querendo evoluir, todo mundo querendo crescer, a gente precisa de oportunidade, né, e condições para isso. Não vou me alongar, senão eu vou ficar aqui. E agradeço a atenção de vocês, né, e é isso. Agradecendo a Aline, realmente ela fez um apanhado aí para histórico, né, resgatando. Eu nem imaginava que você fosse falar essa parte toda do Dia da Mulher, foi muito esclarecedor, né, porque nem todo mundo tem acesso, né, às informações. Então, essa questão, revisitando a história, foi muito legal, e também a colocação de Jesus, que ele era o cara mesmo, né? Que mostrou para a gente o caminho, e a gente ainda está aí tentando entender. E quantos homens, né? Como você falou, a cada 7 horas uma mulher é morta, simplesmente pelo fato de ter nascido mulher, né? E nós mesmos, quantos de nós que somos espíritas, que já temos esse discernimento, não conseguimos tratar as mulheres com respeito, e muitas, aqui representadas ou não, ainda não têm seu lugar de fala, não têm o reconhecimento e o respeito que nos é devido. Então, foi muito importante a sua fala, gostei muito, eu sempre gosto muito de ouvi-la. E a gente vai dar início agora à segunda parte, né, do nosso trabalho de hoje, com o passe. E nós precisamos lembrar, né, que a cabine de passe está aberta a todos que necessitam, mas lembrar a todos que, desde o momento que nós adentramos a casa, já estamos sendo tratados, né, curados, energizados. E muitos de nós já recebeu a ajuda que aqui veio buscar, né? Porque a espiritualidade conhece as nossas necessidades, né? Jesus conhece as nossas necessidades, e a gente recebe ajuda. Quando fazemos o movimento de sairmos dos nossos lares, estarmos aqui hoje, já estamos sendo ajudados, né? Mas ainda fica disponível para quem achar necessário ainda tomar o passe.
Para aqueles que não vão tomar o passe, após a nossa prece de encerramento, a gente pede para que se retirem em silêncio. Ali fora tem água fluidificada. E para aqueles que forem ficar, eles serão conduzidos à cabine. Vou pedir para a nossa companheira Aline fazer a prece de encerramento e desejando uma boa noite a todos e um bom retorno aos lares. A quem se sentir confortável, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade da Casa de Maria Frank, aos nossos companheiros espirituais que aqui estão, desde antes de nós chegarmos, preparando o ambiente, já sabedores das necessidades de cada um. Vamos então estabelecer essa conexão para que possamos receber aquilo que necessitamos e que merecemos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, companheiro de todas as horas, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez. E nesse momento, Senhor, rogamos a Ti que possa interceder por todos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas fragilidades, em todas as questões que estamos rogando a vós, pela sua intercessão. Que os espíritos amigos possam nesse momento estar atuando e trazendo bálsamos de saúde, de cura, de amor, de consolo, de refazimento, de tranquilidade aos nossos corações. E que possamos, Senhor, compreender a sua magnitude e o quanto ainda precisamos trabalhar propôs para nós aqui na Terra. Que possamos estar receptivos, que os nossos corações possam se encher de amor e que possamos reverberar esse amor e essa luz a todos aqueles que nos circundam. Fique conosco, Senhor, nos proteja, nos fortaleça, não só hoje, mas agora e por todo sempre, e que assim possa ser.